Olá, muito boa tarde. Você acompanha comigo notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou hoje que as contas de luz devem subir neste ano. As projeções apontaram que a alta deve ficar acima da inflação. Os reajustes das contas de luz devem subir 5,6% em 2024. A ANEEL fez projeções inéditas com uma estimativa média para 52 concessionárias de distribuição do país. No ano passado, a agência previa alta de 6,8%, mas o aumento efetivamente verificado foi de 5,9%. A projeção para os reajustes médios deste ano supera tanto as estimativas de mercado para o IGPM quanto para o IPCA, a inflação oficial captadas no último Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. De acordo com a agência, uma das razões para a previsão de reajuste acima da inflação é a expansão da rede básica de energia, com leilões de linha de transmissão que somam 60 bilhões de reais em novos investimentos. E as concessionárias precisam ser remuneradas via tarifa por esses investimentos. O segundo motivo é o aumento dos incentivos no setor. A conta de desenvolvimento energético, que reúne a ajuda de custo nas tarifas, é rateada pelos consumidores de todo o país e deve alcançar 37 bilhões de reais em 2024. No ano passado, foi de 34 bilhões de reais. Desde 2010, houve crescimento de 269%. A última causa da alta na conta de luz deve ser o fim da devolução dos créditos decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculos de PIS/COFINS. Esse ano, resta somente um residual dos mais de 50 bilhões de reais que estão sendo devolvidos aos consumidores por pagamentos indevidos. Como a maioria dos créditos já foi usada em 2022 e 2023, neste ano o alívio fica menor. O presidente Lula confirmou que as pessoas que ganham até 2 salários mínimos serão isentas do imposto de renda deste ano. A faixa de isenção, portanto, vai subir de R$ 2.640 para R$ 2.824. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou que uma reforma mais completa sobre a renda pode ficar para um segundo momento por ser necessário priorizar neste ano a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo. E falando agora de saúde, o Brasil pode bater recordes de casos e mortes por dengue neste ano. Além do clima quente e úmido, o ressurgimento dos sorotipos 3 e 4 do vírus são alguns dos fatores agravantes. O Brasil pode atingir números alarmantes de dengue em 2024. O Ministério da Saúde estima que os casos da doença variem de 1.700.000 até 5 milhões de casos, uma média de 3 milhões de registros da doença. A previsão de crescimento desses números é resultado de uma combinação de fatores, como o calor intenso, chuvas abundantes e o ressurgimento dos sorotipos 3 e 4 do vírus que causa a dengue. Só nos primeiros 15 dias do ano foram quase 56 mil registros de casos de dengue no país, com 6 mortes. A incidência de casos está em 27,5 por 100 mil habitantes. No mesmo período de 2023, haviam sido registrados 26.800 casos, ou seja, houve um aumento de 108% no número de casos, mas com 17 mortes. No ano todo, o país registrou 1.079 óbitos confirmados, com outros 211 ainda em investigação. Já com relação aos casos de dengue, foram diagnosticados 1.641.000, resultando em mais de 52 mil hospitalizações. Atualmente, todos os 4 sorotipos do vírus circulam no país. Uma situação considerada incomum pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Essa circulação simultânea aumenta significativamente o risco de propagação da dengue, o que demanda medidas preventivas rigorosas.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística anunciou hoje que vai voltar a usar o termo favelas e comunidades urbanas brasileiras, em referência a esses locais no censo. A mudança ocorreu 50 anos após o IBGE começar a usar as expressões aglomerados urbanos excepcionais, setores especiais de aglomerados urbanos e aglomerados subnormais, como o termo principal para se referir a esses locais. A alteração foi justificada pela demanda dos moradores das favelas e comunidades urbanas. O termo favela está vinculado à reivindicação histórica por reconhecimento e identidade de movimentos populares. E o complemento comunidades urbanas, porque em muitos locais o termo favela não é mais utilizado. O Brasil tem mais de 10 mil favelas e comunidades urbanas, em que vivem 16 milhões e 600 mil pessoas, cerca de 8% da população brasileira. E nos destaques internacionais, um forte terremoto de magnitude 7,1 causou estragos na China. O abalo sísmico foi seguido por outros 40 tremores secundários. Operações de resgate mobilizam dezenas de socorristas na região. O tremor foi registrado pouco depois das 2 horas da madrugada pelo horário local, a 13 quilômetros de profundidade, na região chinesa de Xinjiang. Em Bishkek, capital do vizinho Quirguistão, o sismo fez as paredes tremerem e a população fugiu de casa para se refugiar na rua. As emissoras de televisão da Índia noticiaram fortes tremores na capital Nova Delhi, situada a cerca de 1.400 quilômetros de distância do epicentro. Após o primeiro tremor em Xinjiang, foram registradas 3 réplicas na região. Ainda não havia informações sobre vítimas na região montanhosa e rural onde ocorreu o terremoto. O Equador e os Estados Unidos chegaram a um acordo de cooperação na guerra contra o narcotráfico. O diálogo entre os 2 países foi favorável também para ampliar o acesso a mercados e aumentar os investimentos para gerar mais empregos no país sul-americano. A reunião contou com a presença do assessor especial da Presidência dos Estados Unidos para as Américas, Christopher Dodd, da comandante do Comando Sul, Laura Richardson, e do subsecretário adjunto do Escritório de Assuntos Antinarcóticos, Christopher Landberg. De acordo com a presidência do Equador, as 2 partes concordaram em incrementar a cooperação em segurança e defesa, além de trabalhar para alcançar uma migração ordenada, segura e regular. Expressamos às autoridades americanas que para o Equador é uma prioridade a ampliação do acesso a mercados para os nossos bens e serviços, assim como a atração de investimentos e financiamentos. O Equador enfrenta há 2 semanas uma investida de grupos criminosos ligados a cartéis mexicanos e colombianos após a fuga de Adolfo Macias, chefe da gangue Los Choneros, da prisão. A violência escalou principalmente depois que um grupo tomou com armas um canal de televisão durante uma transmissão ao vivo. O presidente Daniel Noboa declarou um conflito armado interno e ordenou uma luta sem trégua contra os grupos traficantes, qualificados por ele como terroristas. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com a Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você. Tchau, tchau.